Ao longo da história, as pessoas relataram experiências de outro mundo. Esses incidentes estão presentes em praticamente todas as culturas, transcendendo língua e religião. Qual é a natureza desses eventos misteriosos? Seriam apenas uma série de fenômenos independentes e desconectados, como parece ser o caso à primeira vista? Ou será que de alguma forma estão relacionados? Neste vídeo, vamos considerar essas perguntas e veremos como o Alcorão revela a verdadeira realidade de tudo que é paranormal. O paranormal é definido como eventos que estão além do alcance da compreensão científica normal. A seguir, estão algumas das ocorrências de atividade paranormal mais comumente relatadas. Dizem que os fantasmas são espíritos desencarnados dos mortos que vagam pela Terra. Eles são mencionados na literatura mais antiga que conhecemos. Por exemplo, o épico de Gilgamesh descreve indivíduos que descem ao sul do mundo e retornam à Terra como sombras. Relacionado aos fantasmas está a prática da necromancia, que envolve a comunicação com os mortos. Os rituais variam bastante, desde médiuns que canalizam espíritos até religiões folclóricas africanas, que fazem contato com ancestrais falecidos. OVNI significa objeto voador não identificado. Acredita-se comumente que são tecnologias avançadas, como naves espaciais alienígenas ou armas secretas do governo. Embora os relatos de OVNIs tenham aumentado substancialmente nos últimos tempos, eles não são um fenômeno moderno, já que também existem relatos de objetos aéreos estranhos no mundo antigo. Por exemplo, o historiador romano Tito Livio relatou avistamentos de navios fantasmas brilhantes no céu. Embora as descrições de OVNIs variem em termos de morfologia, alguns padrões consistentes surgiram. Como a velocidade fenomenal com que eles manobram, além da capacidade de aparentemente aparecer e desaparecer à vontade. A recordação de vidas passadas é uma experiência ou impressão de que a pessoa já existiu como outra pessoa em uma vida anterior. Isso pode ser na forma de memórias ou até mesmo uma sensação de que a pessoa é inexplicavelmente familiar com isso, com lugares e eventos relacionados a pessoas das quais não tem conhecimento prévio. O budismo é uma religião na qual a recordação de vidas passadas desempenha um papel importante na escolha de seu líder. Quando o atual Dalai Lama morre, um comitê de monges seniores procura por uma criança que tenha nascido por volta da mesma época. Uma vez que o candidato foi identificado, ele é testado sendo apresentado a vários artefatos, alguns dos quais pertencem ao Dalai Lama anterior. Se a criança conseguir identificar os objetos corretos, então ela será escolhida como novo líder. Isso é visto como prova de que eles são sua verdadeira reencarnação. Durante uma parada cardíaca, o coração para de funcionar e, como consequência, você para de respirar e o cérebro desliga. Do ponto de vista médico, é quando uma pessoa não deve mais ter nenhuma consciência. No entanto, uma pequena porcentagem de pessoas afirma ter tido experiências de quase morte, nas quais saíram do corpo e estavam plenamente cientes do que acontecia ao seu redor. Depois de serem ressuscitados, eles conseguiram recordar com precisão detalhes do período em que estavam clinicamente mortos. Para a psicologia, se refere a uma variedade de fenômenos psíquicos. Telepatia, por exemplo, é a habilidade das pessoas de se comunicar pensamentos diretamente e ler mentes. Clairvoyância é a habilidade de ver eventos acontecendo em outro lugar. Telecinese é a ação da mente sobre a matéria, na qual objetos supostamente são movidos ou mudam como resultado da concentração mental sobre eles. Criptozoológicos são criaturas que se acredita que existam com base em evidências anedóticas ou outras consideradas insuficientes pela ciência convencional. O conceito de bestas fantásticas está presente ao longo da história. Enquanto as criaturas em si muitas vezes variam bastante de cultura para cultura, existem convergências que continuam a desafiar os antropólogos. Por exemplo, dragões estão presentes na maioria das culturas, mesmo entre aquelas que são diversas e se desenvolvem de forma independente, então não se influenciaram mutuamente. Exemplos modernos de criptozoológicos incluem o pé grande e o monstro do Lago Ness. O Islã nos informa sobre entidades conhecidas como Jinn, que são considerados uma criação distinta da dos seres humanos. Deus nos diz no Alcorão, e eu não criei o Jinn e a humanidade, exceto para me adorar. Os Jinn existem em um mundo que é paralelo ao nosso. O estado padrão dos Jinn é a invisibilidade. Nós não conseguimos vê-los quando estão na sua forma natural. A palavra Jinn vem de uma raiz árabe que significa escondido da vista. O Alcorão diz, de fato, ele vê você, ele e sua tribo. De onde você não os vê? Os Jinn conseguem interagir e manipular objetos no nosso mundo. O profeta Muhammad disse: cubram seus utensílios, amarrem suas bolsas de água, fechem suas portas. E mantenham suas crianças perto de vocês à noite. Os Jinn se espalhavam naquela época e roubavam coisas. Diferente dos seres humanos, os Jinn são de tipos diferentes. O profeta Muhammad disse que os Jinn são de 3 tipos.
Um tipo que tem asas e voa pelo ar. Um tipo que se parece com cobras e cães, e um tipo que para descansar e depois retoma sua jornada. O Alcorão relata uma história sobre o profeta Salomão, na qual um jin teria transportado um trono do Iêmen para Jerusalém, num piscar de olhos, indicando que eles possuem uma grande força e podem percorrer grandes distâncias em um tempo muito curto, disse aquele que tinha conhecimento das Escrituras. Eu trarei o trono para você, Salomão, antes que seu olhar volte para você. E quando Salomão viu isso colocado diante dele, ele disse: Isso é da graça do meu Senhor. Eles são habilidosos em mudar de forma e podem assumir a aparência de diferentes coisas, até mesmo de pessoas específicas que já morreram. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, falou sobre as provações do anticristo que está por vir. Uma parte da prova dele será que ele dirá a um beduíno: Você acha que se eu ressuscitar seu pai e sua mãe para você, você vai testemunhar que eu sou seu senhor? Ele dirá: Sim. Então, 2 demônios aparecerão para ele na imagem de seu pai e sua mãe, dizendo: Ó, meu filho, siga-o, pois ele é seu senhor. O Alcorão revela que os jin podem plantar pensamentos e sugestões nas pessoas por meio de sussurros. Diga: eu busco refúgio no Senhor da humanidade, o soberano da humanidade, o Deus da humanidade. Do mal do sussurrador que se retira, que sussurra o mal nos corações da humanidade, entre os jin da humanidade, eles podem até influenciar nossos sonhos, disse o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Os sonhos são de 3 tipos, em boas notícias de Deus, uma sugestão da própria mente, sonhos assustadores de Satanás. Essas características dos jin podem explicar todos os incidentes paranormais que já foram relatados. A habilidade deles de mudar de forma explica os fantasmas, assim como avistamentos de outras criaturas estranhas. A habilidade deles de voar e se tornar invisíveis explica fenômenos aéreos como os OVNIs. Os jin também podem explicar todos os fenômenos psíquicos. Os clarividentes se beneficiam de sua grande velocidade, que lhes permite ter conhecimento de eventos que acontecem em lugares distantes. Os telecinéticos conseguem mover objetos com a ajuda dos jin, que os manipulam em seu nome. Os telepatas se comunicam diretamente e leem mentes através dos jin, que agem como mensageiros, lendo os pensamentos do transmissor e os entregando a um receptor. Jin influenciam-nos, explicando lembranças passadas. Se fazem alguém sentir-se familiar com. Se eles conseguem fazer alguém se sentir familiarizado com uma pessoa do passado, isso pode levar a pensar que é uma conexão pessoal. A habilidade dos jin de interferir em nossos sonhos explica as experiências de quase morte. Se eles conseguem plantar imagens na mente de uma pessoa inconsciente, então, quando essa pessoa for ressuscitada, ela será capaz de recordar detalhes que, de outra forma, seriam desconhecidos para ela. Você pode ver que literalmente todo evento paranormal pode ser explicado usando o conceito islâmico dos jin. Teorias que são consistentes e têm um grande poder explicativo são muito procuradas quando se trata de entender a vida e o universo ao nosso redor. No mundo da ciência, os físicos estão há décadas envolvidos em uma corrida para descobrir uma teoria unificadora de tudo. Isso explica completamente e conecta todos os aspectos físicos do universo. Essa busca para explicar toda a realidade é considerado o santo graal da física moderna e continua sendo um dos principais problemas não resolvidos. A necessidade de uma teoria de tudo surgiu porque 2 das teorias mais proeminentes na física são contraditórias. A teoria que descreve coisas muito grandes, a relatividade geral, e a teoria que descreve coisas muito pequenas, a mecânica quântica, funcionam incrivelmente bem por conta própria, mas quando combinadas, entram em colapso. Os físicos esperam encontrar uma teoria unificada que resolva essa incompatibilidade e descreva tudo no universo de uma só vez. O Islã revela aspectos do invisível que podem explicar toda a atividade paranormal ao longo da história da humanidade. Os ensinamentos islâmicos sobre os jin representam uma explicação abrangente, aquela teoria de tudo tão desejada, que conecta todos esses fenômenos aparentemente não relacionados. Por que os jin estariam por trás de eventos paranormais assim? Qual é a motivação deles? Assim como os seres humanos, eles têm livre-arbítrio, e há tanto bem quanto mal entre eles. O Alcorão revela: alguns jin disseram, e entre nós há os justos, e entre nós há outros. Não, é bem assim. Nós estávamos em caminhos divididos. O Alcorão ensina que o líder supremo dos demônios é um jin chamado Iblis, que é o nome pessoal de Satanás. O objetivo final de Iblis, assim como de seus seguidores, é desviar a humanidade. O Alcorão diz: Iblis disse, com certeza, eu vou me sentar e esperar por eles. A humanidade, no seu caminho reto.
Por que Iblis tem tanta animosidade em relação à humanidade? Tudo começou com a criação do nosso antepassado, Adão. Iblis existiu antes da criação do homem, e ele costumava ser um adorador piedoso de Deus. Ele era tão justo que foi elevado ao status dos anjos e habitava com eles no paraíso. Quando Deus criou Adão, como o primeiro ser humano, ele ordenou a Iblis que se prostrasse diante de Adão, como uma forma de mostrar respeito. Iblis recusou seu comando por orgulho e arrogância. Achando que era superior a Adão, Deus então expulsou Iblis do paraíso como punição por sua desobediência, nos conta o Alcorão. E quando seu Senhor disse aos anjos, e eu vou criar um ser humano do barro. E quando eu tiver moldado ele soprado nele da minha alma criada, então se prostrem diante dele. Então todos os anjos se prostraram, todos eles completamente, exceto Iblis. Deus disse, ó Iblis, qual é o problema com você que não está entre aqueles que se prostram? Ele disse, jamais eu me prostraria a um humano, disse Deus, então saia do paraíso, pois de fato você está expulso. Iblis culpou Adão por sua própria queda, e desde então, ele tem uma vingança pessoal contra a humanidade. Iblis buscou vingança levando Adão e seus descendentes a se desviarem por meio da enganação. Aqui, o Alcorão nos conta a história de como Iblis enganou Adão mentindo para ele, fazendo com que ele também fosse expulso do paraíso. E Deus disse, ó Adão, habite você e sua esposa no paraíso, e comam de onde quiserem. Mas não se aproximem dessa árvore, para que não sejam dos injustos. Mas Satanás sussurrou para eles. Ele disse, em seu Senhor não proibiu vocês dessa árvore, e ele jurou por Deus a eles, de fato, eu sou para vocês um dos conselheiros sinceros. Então ele os fez cair por meio da enganação. A guerra contra a humanidade vem sendo travada há milênios e continua até hoje. Iblis tem tropas que ele envia para espalhar a discórdia. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse, de fato, Satanás coloca seu trono sobre a água, e envia suas tropas. Os mais próximos dele em grau são os que mais causam tribulações. Essas alegações sobre a conduta travessa dos jinn se refletem no mundo do paranormal. Se analisarmos os eventos paranormais que foram relatados, vamos perceber que, embora eles diferem muito em natureza, as entidades por trás deles são geralmente evasivas e secretas. Eles são notoriamente difíceis de capturar na câmera e oferecem apenas vislumbres fugazes de si mesmos. É evidente que essas entidades têm uma natureza diabólica. Eles pretendem causar confusão e medo entre as pessoas. Podemos ver que o Islã tem uma visão incrível sobre o mundo do invisível, porque revela a verdadeira realidade do paranormal de uma forma que é tanto abrangente quanto consistente. Para saber mais sobre os milagres do Alcorão, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro, O Desafio Eterno, no link abaixo.